outro olhar. Começa amanhã mais uma sessão parlamentar, a última deste mês de fevereiro. Destaque para o debate com o Primeiro-Ministro, mas há também projetos e propostas de lei. Uma das propostas de lei é a que consagra os princípios gerais da administração da Justiça e regula a organização, a composição, a competência e o funcionamento dos tribunais judiciais e dos tribunais fiscais e aduaneiros. Vamos acompanhar então uma entrevista com a Ministra da Justiça, Joana Rosa, entrevista conduzida pelo Júlio Vera Cruz Martins. Senhora Ministra da Justiça, a sessão plenária que começa quarta-feira é quase toda ela dedicada à Justiça. Desde logo, uma proposta de lei que vem substituir uma lei já existente, que consagra princípios gerais da administração de justiça, regula a organização, composição, competência e funcionamento dos tribunais judiciais e dos tribunais fiscais e aduaneiros. Uma leitura transversal nos permite concluir que há tribunais novos que aparecem. Exato. A proposta surge em resposta ao aumento da litigiosidade, à morosidade processual que tanto se tem falado e à necessidade também de a justiça ser cada vez mais eficiente, célere e estar próxima aos cidadãos. Em 2010 fez-se a revisão constitucional, o setor da justiça conheceu uma reforma substancial. Em 2011 aprovou-se a Lei 88/7 Romano e que já introduziu reformas na organização judiciária. Decorridos esses anos, com o aumento da litigiosidade, a morosidade processual continuou a ser um problema para o sistema judiciário e até coloca em causa a própria eficiência da justiça, não? E a proposta, então, que nós estamos a apresentar à Assembleia é de termos uma justiça cada vez mais flexível, célere e centrada naquilo que é o cidadão e nas empresas, considerando os recursos financeiros, materiais, humanos que ainda o país tem. Portanto, nesta lógica, nós vamos propor ao Parlamento, eu diria, a reconfiguração de uma estrutura judiciária, assente numa estrutura base, que é a que vem na Constituição da República, da estrutura dos tribunais de primeira instância, que incluem os tribunais da comarca, fiscais, aduaneiros e de execução de penas, os tribunais de segunda instância, denominados tribunais de relação com competência em círculos judiciais, Sotavento e Barlavento, e temos a instância máxima, que é o Supremo Tribunal de Justiça, o órgão com competência em todo o território nacional, funcionando, portanto, em plenário e em secções civil, criminal e administrativa. Estamos eu diria, reformular estruturas para se dar resposta àquilo que são as exigências de hoje. Os cidadãos querem ter uma justiça cada vez mais célere, ver os seus processos judiciais serem resolvidos em tempo útil, razão pela qual estamos a apresentar algumas soluções. Quanto a nós, essas soluções irão contribuir substancialmente para a melhoria do funcionamento dos tribunais. A criação de juízes especializados. Como sabe, nós hoje temos juízes de família e juízes de trabalho. Estamos a alargar a criação de novos juízos, a criação de juízos de instrução criminal. Eu diria algo novo em Cabo Verde, que vai poder ter competências próprias em matéria de proceder, por exemplo, ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido, de proceder à aplicação de medidas de coação pessoal ou de outras garantias nos termos daquilo que é o quadro legal que nós temos, de decidir, por exemplo, o pedido de habeas corpus por detenção ilegal e várias outras competências estabelecidas em relação a esse juízo de instrução. Mas não é só isso. Estamos também a criar o juízo administrativo. Porquê? Primeiro, estamos a trabalhar o Código, a Justiça Administrativa, o Código do Processo Administrativo. E para isso precisamos também criar uma estrutura que possa especializar-se nesta matéria e trabalhar para que as decisões judiciais possam ser mais justas, mais rápidas e desafogando um pouco também aquilo que é o próprio congestionamento que nós verificamos ao nível do STJ de contenciosos administrativos, né? E com isso o que nós estamos a pretender é, com a criação desses juízos, ter uma justiça administrativa a funcionar e a ter também o Supremo Tribunal de Justiça como a última instância, neste caso como primeira instância,
para processos e decisões, por exemplo, do Presidente da República, do Presidente da Assembleia Nacional, do Presidente do Tribunal Constitucional. Desta forma, as decisões, por exemplo, do Ministro, do Presidente de Câmara, essas decisões vão passar para a competência dos tribunais de relação. Recurso de contencioso administrativo. Exatamente, em termos de contencioso administrativo. Também estamos, dentro daquilo que é lógico que nós estamos a criar, tendo em conta aquilo que tem sido a complexidade de processos judiciais. Eu refiro-me, por exemplo, a processos judiciais na comarca do Sal, que são processos que envolvem milhões e que exigem também dos tribunais magistrados com alguma experiência, com alguma especialização. Isso é um exemplo só que eu estou a dar. Também estamos a criar a possibilidade de se criar juízos do comércio. Pode ser aqui na Praia, em São Vicente e no Sal, tendo em conta aquilo que, como eu disse há bocadinho, a especificidade de alguns processos que vão dando entrada nos tribunais e que acabam por ser processos com alguma complexidade. Fora isso, temos também várias outras soluções que estamos a criar. Está-se a querer resolver também nesta via a situação que tem a ver com, eu diria, a parte tem a ver com os tribunais de fiscais e aduaneiro. Como sabe, os tribunais fiscais e aduaneiros fazem a administração da justiça tributária e nós também estamos a querer também trazer para a lei da organização judiciária algumas soluções, eu diria, em termos da justiça tributária. Temos outra solução, uma outra novidade, estamos a transformar o Tribunal de Pequenas Causas em juízo de pequenas causas. E estamos a deixar também criar possibilidades da criação de juízos de pequenas causas, não só cíveis, mas também criminais. Isso vai nos ajudar a combater a pequena criminalidade. Por exemplo, quando refiro-me a juízos de pequenas causas criminais, como sabemos, temos a pequena criminalidade que precisa ser combatida com, eu diria, um sistema judicial mais ágil, rápido, e esta questão vai ser tratada. Para os juízos de pequena causa, estamos a alargar as competências desses juízes. Por exemplo, não só matérias cujo, eu diria, o valor da causa seja 1 milhão de escudos, mas remeter, por exemplo, a questão que tem a ver com as ações de despejo, cuja causa de pedir seja a falta de pagamento de rendas, e várias outras soluções que estamos a trazer, que é para podermos o quê? Ter tribunais, juízos especializados, juízos, neste caso, um juízo de pequenas causas para as bagatelas, como dizemos, cíveis e criminais, que possam dar resposta rápida e melhorar, eu diria, o próprio sentimento do cidadão. Hoje é comum ouvir-se cidadãos a queixarem-se de problemas com ações de despejo que nunca mais saem dos tribunais, de falta de pagamento de renda. Temos edifícios, às vezes residências fechadas, porque principalmente os imigrantes temem sempre fazer o arrendamento, porque fazendo o arrendamento acabam sempre por ter dores de cabeça com o pagamento de renda e outras situações. O que nós estamos a querer é dar um sinal, diria, contribuir para que haja a paz social, sim, para que o Poder Judicial possa ter ferramentas e mecanismos de atuação rápida e dar satisfação às pessoas e às empresas. Senhora Ministra, a criação de tantos juízos, primeiro, haverá todos esses juízos em todas as comarcas, ou pelo menos nas principais? Não. A criação desses juízos vai ser em função da demanda. Como sabe, temos comarcas que são as comarcas onde temos uma maior pendência, Praia, São Vicente, Sal e São Filipe, são comarcas de maior pendência. Nessas comarcas, de certeza que vamos ter, eu diria, necessidade de criação. Para outras comarcas, não creio, porque não se justifica. Praia já tem o Tribunal de Pequenas Causas, esse tribunal vai ser transformado em juízo de pequenas causas e depois estar-se a pensar em São Vicente. Em São Vicente já se nota esta necessidade, mas temos o problema de espaço, aguardamos a deslocalização das conservatórias que estão neste momento no mesmo edifício que os tribunais, para podermos tomar esta decisão
e criarmos um juízo de pequenas causas em São Vicente. A criação de tantos juízos, nomeadamente na área do comércio, não pode desincentivar soluções extrajudiciais? De forma alguma. Os mecanismos extrajudiciais vão manter-se e nós vamos a trabalhar para que os cidadãos utilizem mais essas soluções. Só que vamos a colocar à disposição dos cidadãos em função da complexidade, em função da área de atuação. Isso as pessoas estarão certamente a decidir. Mas, por exemplo, indo para a via judicial, para os juízos de pequenas causas, os processos são mais rápidos. Não sendo da competência dos juízes de pequenas causas, as pessoas poderão fazer recurso aos mecanismos alternativos que nós, como sabe, temos o Centro Nacional de Mediação e Arbitragem e estamos a criar todas as condições para que as pessoas possam aderir livremente. É um trabalho que temos que fazer com a sociedade cabo-verdiana para que as pessoas entendam a importância dos centros de mediação e arbitragem. A criação do juízo de comércio exige muita especialidade, mas eu vi que a proposta de lei admite mais assessores para áreas específicas, o que desde logo levanta o problema de recursos humanos e de mais recursos financeiros. Problemas de recursos vão existir sempre. Temos é que, com o pouco, fazer mais. E nós sabemos, há todo um esforço que o Governo tem estado a fazer em afetar mais recursos. Não é por acaso que este ano vamos ter 14 novos procuradores da República, 12 novos juízes. Isso é um esforço financeiro que o Governo tem estado a fazer. Mas nós sempre também dissemos, é fundamental que os magistrados tenham assessores. Aliás, nós tivemos no ano passado, ano findo, uma performance extraordinária do Supremo Tribunal de Justiça, que advém de quê? Advém também do facto dos juízes conselheiros terem assessores. Isso é bom porque ajuda o magistrado no seu dia-a-dia de pesquisas, de preparação e acaba sempre por contribuir para a redução do tempo de espera do cidadão, que hoje não tem tempo para esperar uma decisão judicial há anos. Razão pela qual também estamos a criar uma solução que estamos a propor ao Parlamento, a criação de uma bolsa de juízes e, neste caso, juízes jubilados ou reformados, para que esses juízes possam dar vazão aos processos pendentes com 10 ou mais anos nas prateleiras. Eu diria prateleira, não, nas gavetas, a expressão. A proposta de lei vem clarificar o início e o fim do ano judicial, apontando datas, que era uma questão omissa, não é? Exatamente. E nós estamos a trabalhar, dissemos que o ano judicial vai iniciar-se a 16 de setembro e terminar a 15 de setembro. Com isso, fixamos uma data. Isso vai ajudar aos tribunais numa melhor gestão, uma gestão, alguma previsibilidade também, e respostas também, porque os tribunais vão sempre trabalhar, mesmo em período de férias, haverá sempre, os tribunais estão sempre abertos, eu diria, para processos urgentes. O que é que espera dos grupos parlamentares? Os grupos parlamentares estão sensibilizados e acreditam que essas propostas que nós estamos a apresentar são propostas que vão verdadeiramente contribuir para a melhoria da produtividade dos tribunais, com a consciência também que não se está a fazer tudo, não se vai poder fazer tudo, mas são medidas e soluções que vamos arranjando soluções para o combate à morosidade e às pendências processuais. Vamos também estar abertos a receber outras soluções, outras propostas dos sujeitos parlamentares para enriquecer o diploma e, sobretudo, para que possamos construir um consenso à volta do Parlamento, porque se trata-se de uma matéria que exige uma maioria reforçada para a sua aprovação. Não é só esta matéria, todo o pacote da justiça que está no Parlamento vai exigir um consenso ao nível do Parlamento para que possamos aprovar essas medidas. Quanto a mim, essas medidas já deveriam ter sido aprovadas já no ano passado. Foi a minha planificação. Não foi possível porque há dinâmicas no funcionamento das instituições, governo, da Assembleia, mas de todo modo estamos em crer que com a aprovação agora do pacote vamos contribuir para a melhoria do sistema judicial, ter uma nova lei de inspeção, permitir uma avaliação aos magistrados da atividade judiciária de uma forma muito mais objetiva, ter competências bem clarificadas dos conselhos superiores enquanto órgão
de gestão, ter um estatuto também dos magistrados que possa responder aquilo que também que é a demanda hoje, porque quando demanda-se muito, exige-se muito do magistrado, mas também há que haver, eu diria, a contrapartida, que seria a moralização e criação de condições, não só de condições de trabalho, mas também condições financeiras para que os magistrados possam melhor exercer as suas funções. É o que eu ia perguntar-lhe. A questão da aplicação do índice 100 é para este ano? Estamos em crer que sim, é a proposta que nós apresentamos ao Parlamento. Nós temos de estar a trabalhar os estatutos há 2 anos. Tivemos um tempo, claro que teríamos era que fazer um estudo, ver o impacto, e isso foi feito e o diploma, a proposta deu entrada no Parlamento. Vamos agora criar o consenso ao nível do Parlamento, porque, como sabe, eu costumo sempre dizer, o Poder Judicial é o último reduto, o Estado de Direito. Quem garante o Estado de Direito é o Poder Judicial, a própria democracia. E então os magistrados, como sabe, são impedidos de exercer outras funções que não a adjudicatura. Portanto, o salário e os benefícios também têm que corresponder a isso para que haja uma melhor motivação, para que haja gente disponível, porque senão vamos continuar a ter sangria na magistratura, pessoas a sair da magistratura para cuidar da vida fora. Isso que o país não quer, porque queremos é ter magistrados competentes, abalizados e preparados, mas também motivados para o exercício da judicatura. Ministra da Justiça Joana Rosa, entrevistada pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins, a propósito da sessão parlamentar que arranca amanhã. Os partidos políticos com assento parlamentar falam hoje à imprensa sobre essa sessão plenária que arranca esta quarta-feira e logo com o debate com o Primeiro-Ministro sobre crescimento económico e desenvolvimento inclusivo, a tema escolhido pelo grupo parlamentar do PAICV. A ordem do dia inclui 3 iniciativas na área da Justiça, alterações do Estatuto dos Magistrados do Ministério Público e dos Magistrados Judiciais que vêm de trás, o pacote, a proposta de lei que consagra os princípios gerais da administração da Justiça e regula a organização, a competência, a composição e o funcionamento dos tribunais judiciais e dos tribunais fiscais e aduaneiros. A Ministra da Justiça apresenta como novidade em Cabo Verde a criação de juízos de instrução criminal. Foi este o tema hoje em destaque no outro